nós vamos meditar esta manhã é no livro de João, capítulo 17. Livro de João. Antes de nós ler essa escritura, eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes, aqueles que não são inscritos, que inscrevam no canal para nos ajudar e deixe seu joinha, faça seus comentários, diga a cidade de onde está assistindo, para nós saber onde a mensagem está chegando, né? Que Deus possa abençoar ricamente a todos os inscritos e aqueles que vão se inscrever também, que já recebam as bênçãos do Senhor através da mensagem pregada. Todos encontraram? Amém. Amém. Capítulo 1, verso 17. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, era teu e tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenhais a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como tu do mundo, não, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória
que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Ó bendito e eterno Pai Celestial, nós todos aqui estamos carecendo, Senhor, do Teu Espírito Santo para poder, ó Deus, fazer essas palavras vivificar em nossos corações e nossas almas se alimentarem da mesma, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que hão de ouvirem, Senhor, através do canal, Pai, também receba as mesmas bênçãos que nós estamos recebendo aqui neste culto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém. Podemos sentar aí. Então, aqui nós vamos tomar alguns pontos dessa leitura para nossa escola nesta manhã, né? E aqui Jesus orando pelos os discípulos que estavam presentes, nós acabamos de ver aqui, e ele disse: se é chegado a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Estava chegando a hora de Jesus ir para a crucificação, né? Então, sendo ele a palavra de Deus, que Deus enviou para a terra, e esta palavra de Deus, que era o próprio Deus, se fez carne para quê? Para poder fazer conosco o que ele era. Então, quem é? O que era que Deus era ou Deus é? Deus é eterno. E ele estava agora tomando um corpo físico, limitado ao tempo, para mostrar para nós que nesse corpo nós também podemos vencer. Então ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. Gente, se a gente for parar para analisar aqui, quem é o Filho de Deus? Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Então, que pão é esse? A palavra. Então, Jesus, ele é a palavra de Deus. Então, por isso ele foi enviado. Que se a gente for pegar isso no pé da letra, nós vamos entender que Jesus foi uma outra pessoa que Deus enviou. Que é isso que tem feito muita confusão para muita gente. Jesus é uma pessoa que Deus enviou. Mas Jesus, ele é a palavra enviada. Domingo passado nós falamos aqui sobre a questão de um país representado dentro de outro país. Então, aquele país, aquela representação é aquele país. É aquele país. Então, quando o Brasil envia um embaixador daqui do Brasil para outro país, quando aquele embaixador chega ali, ele é o Brasil. Agora veja que coisa, tudo que acompanha o Brasil, ou seja, toda a autoridade do Brasil tem que estar ali, através daquele embaixador. Então, Deus enviou a sua palavra.
Tudo que Deus é está na sua palavra. Por isso ele diz que vela pela palavra para fazê-la cumprir. Por isso que ele diz que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras nunca hão de passar. Porque tudo que a palavra é, Deus é. Aleluia. E quando é que nós vamos tornar um com Ele, como ele disse aqui? Quando nós estivermos obedecendo a palavra, porque a palavra vai ser encontrada onde? Em nós. Então, a palavra que Deus enviou era encontrada em Jesus. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o filho te glorifique a ti. Ou seja, a palavra te glorifique a ti. Porque quem é que é credibilizado aqui? A palavra. Aleluia. O enviado de Deus ou a enviada de Deus, que é a palavra, na pronúncia, palavra, que é uma pessoa. Então, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E aqui, esse Jesus Cristo aqui, nós podemos substituir ele, ou não? Segundo a própria Escritura. Veja bem. E a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a palavra ungida, porque o Cristo quer dizer a unção de Deus. A palavra Cristo quer dizer ungido de Deus, ou a palavra ungida. Então, a Jesus Cristo, a quem enviaste, ou seja, a tua palavra ungida a quem enviaste. Senão ele não pode ser o pão que desceu do céu. E quem não se alimentar, não tem vida. Então esse pão é o que? A palavra. Glória a Deus. Aleluia. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Vocês observam que tudo está glorificando ao Criador. Por quê? Porque a palavra veio para este propósito. Como que Deus enviaria uma palavra à terra para os homens serem resgatados através de sua palavra, e essa palavra não glorificasse ao que enviou? É um pouco estranho como nós estamos falando aqui, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Em carne humana, feita carne. Você vai observar que as Escrituras te dão tudo isso bem claro, que Ele é a palavra de Deus. Então veja bem aqui, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia. Então vocês observam que a palavra de um homem, a palavra de um homem, ela tanto dá glória para aquele homem, quanto ela
palavras dignas de que uma pessoa, outra pessoa, de uma boa família possa ouvir. Ele é um homem que é glorificado em suas palavras, porque as suas palavras são palavras que alguém pode ouvir e dizer: fulano de tal é um homem bom, é um homem que tem palavras firmes, palavras seguras, palavras que qualquer pessoa pode ouvir. Mas quando você ouve um homem que tem palavras torpes, palavras de maldição, palavras pornográficas e tudo mais, ele é um homem baixo. Ele não tem valor. Através do que ele não tem valor? Ele não tem valor pelas suas palavras. Porque as nossas palavras dizem quem nós somos. Por isso que a Bíblia diz que cada um vai ter que dar conta de cada palavra pronunciada aqui na terra, diante de Deus. Todos vão ter que prestar conta. Então você pode observar que a palavra não é nada mais do que você. Então eu até falei aqui uns dias atrás aqui sobre isso, e eu falei sobre a questão de você enviar uma pessoa para comprar algo em um supermercado, uma venda, alguma coisa assim, que você já é conhecido lá. Se você não é conhecido, seu nome não é conhecido, seu nome não tem valor ali. Não é porque seu nome não vale, é porque não é conhecido. Aí você manda, mas aquela pessoa não conhece, então ali não tem crédito porque não foi reconhecido. Mas se você tem crédito ali, seu nome é conhecido, quando o seu nome chega, o dono do estabelecimento sabe se você tem caráter ou se não tem caráter. Se você pode ser atendido ou rejeitado. Por causa do quê? Por causa do seu nome, por causa da palavra que você enviou. Então, aquilo ali, ele pegava aquele bilhetezinho e colocava ali junto com aquilo que você mandou pedir, estava ali. Era você. Era você. Então, Deus envia a sua palavra, e a sua palavra é Deus. Por isso ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, aqui no capítulo 6, ele volta e diz assim, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Agora veja que coisa. Estava no mundo e eram de Deus e foi dado eles a Jesus. Agora, quem era Jesus que o mundo conheceu para poder o receber? Jesus, ele era a palavra. Então veja aqui, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teu e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então, a quem foi que eles foram dados? Eles foram dados a palavra. E quando eles ouviram a palavra, eles guardaram. Aí entra agora o salmista Davi que disse: guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Então, Jesus, ele é a palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti mesmo. Tudo que me deste provém de ti mesmo. Porque, olha aqui que coisa. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então, a gente observa aqui que de onde veio a palavra
Se Jesus é a palavra, de onde ele veio? É por isso que ele disse que ele é o pão que desceu do céu. Lá no deserto, o povo estava comendo coisas que vinham de cima, mas não eram do céu, porque ali caiu codorniz, e codorniz não é do céu, é da terra. Então, mas vinha de cima, ele se assemelhava ao céu, que para cima é céu, né? Porém, céu é dimensão. E essas coisas que a gente precisa compreender, que o céu não é apenas o que a gente vê lá em cima, o céu é isso aqui, ó. Aonde a presença de Deus está, é céu. Olha só que, não lembro se foi o apóstolo São Paulo que disse que nós já estamos assentados em lugares celestiais. O que é isso? Em Cristo Jesus. Assentado em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, aqui nós estamos, nesta manhã, em lugares celestiais. Aonde está o quê? A presença de Deus. Aonde a sua palavra está sendo anunciada e aceita, recebida, glorificando-se a Deus. Aleluia. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Era teu e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Aleluia. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creio que me enviaste. Então, é por isso que Jesus disse que Ele também nos enviou. E o que é que nós temos a levar aos ouvidos do povo? Uma palavra nossa, para glorificar a nós mesmos? Ou nós temos que levar a vocês a palavra de Deus para glorificar a Deus? Porque Deus está sendo glorificado através de nós, anunciando o quê? A sua palavra. É aí, amados irmãos, aonde muita gente tem se glorificado a si mesmo. Outros estão glorificando a outros e não estão dando glória àquele que é digno de receber a glória. Eu estava essa semana ouvindo uma live, e eu tinha lido, eu já falei aqui, mas eu não consegui encontrar a mensagem sobre a questão da semente da serpente, aonde o mensageiro, entre aspas, né, ele disse que a mulher, ela é uma árvore frutífera. A Bíblia fala que é, mas ele estava se referindo à árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse que os filhos não são os seus frutos, mas ele estava falando da árvore do conhecimento do bem e do mal, para poder dizer que o pecado foi cometido de Eva com a serpente através de sexo. Então, eu pergunto para as pessoas, isto é a palavra de Deus? Porque em uma mensagem você está dizendo, ou talvez até na mesma mensagem, você está dizendo que a mulher era essa árvore. Daqui a pouco você diz que a árvore era a serpente. Então eu pergunto, isto é a palavra de Deus? Isto está glorificando a Deus? Ou isto está glorificando a um conhecimento humano, uma ideia do qual nunca provém de Deus? Então, essas coisas é para a gente ir entendendo que nós estamos a cada dia crescendo em Deus, sendo alimentados por Deus através da sua palavra, e deixando essas coisinhas de lado, deixando essas coisas para trás, o qual muitos estão aí enraizados, dizendo que vão subir em um arrebatamento
ideias. Alguém que teve um sonho, alguma coisa assim, aí juntaram essa ideia e colocaram essa questão de arrebatamento secreto. Agora, veja bem, o que vocês acham que tem acontecido com vocês quando vocês ouviram a palavra de Deus? O que foi que aconteceu? O que vocês imaginam que aconteceu com vocês quando vocês acreditou na palavra de Deus? O que aconteceu com vocês? Eu não acreditei que era verdade. Mas aconteceu algo. Libertação. Também, mas aconteceu algo. Conhecimento. Irmãos, nós fomos já arrebatados. Do pecado, né? Nós somos arrebatados porque a palavra de Deus, ela nos arrebatou. Quando nós a ouvimos e cremos nisso, nós recebemos, nós somos arrebatados, porque esse é o primeiro arrebatamento que acontece para poder acontecer o segundo arrebatamento. Nós somos arrebatados pela palavra, porque se nós não formos arrebatados agora, nós não vamos ser arrebatados nunca. Porque antes da gente conhecer a palavra, a gente vivia no pecado, acreditando nas coisas do mundo. Isso. Aí conheceu a palavra, aí Deus libertou. Muito bem. Passou esponja. Isso. Arrebatar é tomar de alguém. Arrebatar, tomou. Tomou a força, né? E nós somos tomados. A palavra de Deus veio e nos arrebatou, tirou de onde nós estávamos, da mão do pecado, da mão da escravidão que nós estávamos. Nós fomos tirados, arrebatados. A palavra fez isso conosco. É por isso que Ele quer encontrar em nós o quê? A sua palavra. Aí agora vem o povo injetando no povo tantas coisas, gente, que não bate com as escrituras sagradas e diz que vão subir no arrebatamento. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Gente, essa questão de glorificar, vocês podem observar, que tudo tem que glorificar a quem? A Deus. Tudo tem que glorificar a Deus. Agora vocês observam que a palavra de Deus glorifica a Deus, mas ela também é glorificada, porque ela é o próprio Deus, ela saiu de Deus. Por isso ele disse que ele saiu de Deus e volta para Deus. E eu já não estou mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, falando do físico. E eu vou para ti, Pai Santo. Gente, vocês já observaram que Jesus nunca disse em lugar algum que ele ia para o céu? Quem já observou isso que você não encontra isso nas Escrituras? Jesus dizendo, eu vou para o céu. Ele disse isso alguma vez? Ele fala que ele vai para onde? Que ele ia para onde? Sempre dizendo que ele ia para o Pai. Sempre Pai. Sempre para o Pai, exatamente. Pai, volta para o Pai. Exatamente. Então, é uma coisa que nós temos que compreender que, como eu já disse aqui, céu é dimensão. Céu é dimensão. Aqui nós estamos no céu. Nós estamos no céu. Da porta para fora já não é mais céu. Apesar que o céu nos segue. Aonde nós estiver, tendo a presença de Deus, nós temos essa consciência, é céu. Agora, se você vê manifestação de algum lugar, já não é céu. Mas nós temos que manifestar sempre a glória de Deus. Ou seja, glorificar a Deus onde nós estivermos. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aquele que me deste, para que seja um. Para que seja um assim como nós. Estando eu com eles,
estava em carne humana. Guardava, olha só, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Às vezes nós falamos até errado, os filhos, mas é o filho. Falando de Judas. Para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, não é vou para o céu. E digo isto no mundo para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. É por isso que Jesus, quando estava diante daqueles fariseus, que eram judeus, em João, aqui nesse livro mesmo, no 5:40 e 40 a seguir, que eles estavam manifestando ódio, querendo matar a Jesus, dizendo que eram descendentes de Abraão. Fisicamente sim, espiritualmente eles não eram, por causa da manifestação da obra que eles estavam manifestando. Aquela obra não era de Deus, porque obra de Abraão era uma obra de obediência e não resistência. E Jesus disse para ele: vocês, por não poder ouvir a minha palavra, vocês têm que pai ao diabo. Então aqui ele diz aqui: dê-lhe a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Porque não são do mundo. Por que não são do mundo? É o que não são do mundo? Porque não são do mundo. A palavra dele não é do mundo. A palavra de Deus não é do mundo. É dos que recebem. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quem? Os que têm recebido a palavra. Não são do mundo, os que recebem a palavra, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Agora aqui ele volta aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então a palavra de Deus é a verdade. Jesus está dizendo: eu sou a palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, porque aqui ele estava falando com os judeus. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles. Agora veja que coisa interessante, mais uma vez, né? Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Aleluia! Então Jesus mais uma vez está dizendo quem é que ele é. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. E eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Aleluia! Nós, Deus e sua palavra. E hoje essa palavra tem feito de nós o quê? Um com Ele.
um, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Gente, não tem outro meio de nós sermos perfeitos em unidade com Deus fora da palavra, não. É por isso que vem a situação da palavra, para poder tirar essa unidade do povo com Deus, ou do homem com Deus. E as pessoas pensam que estão, mas não estão. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu enviaste a mim. Agora veja bem que coisa interessante. As pessoas, elas ensinam e dizem que Jesus é uma outra pessoa, Deus é um e Jesus é outro. Agora, Jesus está dizendo aqui que Deus o amou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Agora, aonde é que Jesus é conhecido no Velho Testamento? Ele foi amado antes da fundação do mundo. Agora, o que é que você entende? O que era que estava sendo amado por Deus? Ele estava com Deus, né? A palavra. Deus amava a sua palavra, porque ele sabia, irmã, a potência da sua palavra não era menor do que ele. Ele sabia, Deus sendo onisciente, ele sabia que a sua palavra ia criar o universo como criou. Ele sabia que a sua palavra ia criar tudo que existe no universo. Ele sabia que a sua palavra ia criar o sol, as estrelas, tudo. Então, ele amou a sua palavra. É a mesma coisa de um homem. Nós podemos fazer essa comparação, ela não é bem perfeita, mas é próxima, podemos dizer assim. Porque um homem, quando ele é um homem de nome, um homem honrado, um homem honesto, ele ama a sua palavra. É por isso que ele dá um diagnóstico da sua palavra e ele cumpre ela. Ele manda um recado e ele vai cumprir aquele recado, porque ele ama a sua palavra, que aquela palavra é ele mesmo. Então ele sabe que aquela palavra está lhe honrando ou lhe glorificando. Por quê? Porque ele vai lá e honra ela. Ele deu a palavra dele a uma pessoa, ele vai lá e honra ela. Então ele ama. Então a palavra foi amada antes que o mundo existisse, antes que ela fizesse o mundo, porque tudo foi feito pela palavra. Por isso que ele diz isso. Então muita gente vai olhar isso aqui e vai achar que não, que é uma outra pessoa. Não está falando disso. Não está falando disso. Aí você agora observa que o capítulo 1 de João diz: no princípio era o verbo, que era a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra era Deus. Então o que é que nós vamos entender com isso? Que a palavra é você. É por isso que nós temos que ter cuidado com nossas palavras, com o que falamos.
seja ela boa, seja ela ruim, seja ela de honra, seja ela de desonra. É você, não importa. Não importa. Então agora nós entendemos que a própria palavra, depois que ela se manifestou em carne, ela agora recebe nela, para poder levar aos homens o nome de Deus sobre ela. Aí ele disse: eu manifestei o teu nome aos homens. Aquele nome não era o nome apenas de uma pessoa, era o nome de Deus. Manifestei o teu nome. Qual foi o nome que ele manifestou? Senhor. Então, quantos Senhor existe? Um único Senhor. Aí você vai ver lá no Velho Testamento ele falando de um único Senhor, apontando para um lugar que ele escolheria, para aquele lugar colocar o seu nome, que era onde ele ia fazer um corpo através da sua palavra, recebido através de uma mulher, gerando aquele corpo e ele colocando o seu nome ali. Né? Então, para dar o nome ao corpo, ele chamou de Jesus. Esse é o nome do corpo, Jesus. Agora, para dar o nome a ele mesmo que estava naquele corpo, ele não podia mais ser apenas Jesus, mas tinha que ser Senhor, porque é soberano e sobre tudo e sobre todos. E Cristo, que quer dizer a unção, a palavra ungida. Então Deus ungindo a Jesus com a palavra. Para quê? Para pregar o Evangelho. Então ele era Deus Senhor, ele era Filho Salvador Jesus, ele era Cristo a unção, porque o Espírito Santo é quem unge. Então tudo estava nele. Então no capítulo 2 aqui de Atos, 36, ele diz assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, eu gosto muito de falar isso, a esse Jesus, o corpo, a palavra feita carne, o corpo, a esse Jesus foi dado ao menino, filho de Maria, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse Senhor não era o nome do corpo, da carne. Esse Senhor era Deus. Aleluia. Então a gente observa que essa palavra vinda de Deus, ela vem unicamente para quê? Para glorificar a Deus, que é o autor da palavra. É o autor de toda a palavra. Então, aqui no capítulo 1 desse livro que nós já estamos aqui, João, no 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne, habitou entre nós. Então quem é Jesus? A palavra. Você pode substituir o nome Jesus pela palavra? Pode, e não tem nada de errado. Por quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E como era o nome desse verbo? Jesus. Mas ele recebeu a paternidade, porque toda a plenitude da divindade habitou nele. E ele tinha tanto Pai, quanto Filho, quanto Espírito Santo. Então ele é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo. Então isso forma um nome e não forma três pessoas. É aí onde entra o erro. Não se forma três pessoas, forma-se um nome dado a uma pessoa. Então ele tinha toda a autoridade de dizer: manifestei teu nome aos homens, que do mundo me deste. Era Deus que me deste. E ninguém pode vir a Deus se não for por ele. Por quem? Pela palavra. Porque a única forma de crer em Deus é pelo quê? Pela palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ninguém pode ter essa fé, ou essa crença, ou receber a Jesus se não for ouvindo a palavra de Deus. Então aqui ele diz assim, no 26, estamos já encerrando: eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe
que o amor com que me tens amado esteja neles. Em quem? Em cada um de nós que somos gerados pela palavra de Deus. Então, assim como Deus amou a sua palavra, e nós estamos recebendo a sua palavra e dando crédito a ela. Amém. Aleluia! Então, assim como Deus amou a sua palavra, nós também sejamos amados da mesma forma. Amém. Por permanecer nela. Ó, eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles estejam. Aleluia! A palavra de Deus estando em nós, né? E aí o amor de Deus também em nós, porque Deus ama quem? A sua palavra. Ele amou antes que o mundo existisse, a sua palavra. É aí, meus irmãos, que aonde ele diz que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não. Se a palavra dele está em você, ele ama você, porque ele ama a sua palavra. Aleluia! E o que é que ele faz com a sua palavra? Ele vela dela para fazê-la cumprir. Então não adianta, pode ser quem vier dizendo coisa que a Bíblia não diz. Não dê crédito nisso. Temos que credibilizar o que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus que veio para dar glória a Deus, e quem a tem é glorificado também com ela. Amém. Aleluia. Então, ontem eu estava ouvindo uma pregação do pastor Adriano, lá de Londrina, no Paraná, ele estava em Espírito Santo, e ele falando sobre o apóstolo São Paulo, né? Coisa que nós já temos falado aqui, que o apóstolo São Paulo ele é apóstolo para os gentios, enquanto houver gentio. Aí eu fiz um comentário, eu falei, mas não era somente para a era de Éfeso, não? Aí teve alguém que falou assim, não, irmão, o senhor não entendeu não, o senhor precisa buscar mais a Deus para o senhor entender. Eu disse, não, meu irmão, eu entendi, eu estou falando aqui na língua branista. Aí o pessoal disse, tá, o senhor também foi mais um que saiu. Eu digo, graças a Deus, Deus foi misericordioso para comigo. Aí quer dizer, porque na língua da pregação de William Branham, Paulo foi apóstolo só para Éfeso, mensageiro da era de Éfeso. Gente, se vocês pararem para ver isso aqui, isso é profundo, isso vai longe, gente. Se o povo acordasse um pouquinho para isso, eles iam entender que isso não tem nada a ver com Deus, não. Porque Paulo, mensageiro da era de Éfeso. Olha onde ficou a era de Éfeso na concepção dele. Lá na primeira era, como ele ensina. Na segunda era já é um segundo mensageiro. Eu te pergunto, o que é que o primeiro tem a ver com o segundo? Nada. O segundo tem sua mensagem. O mensageiro do primeiro já ficou para trás. O terceiro tem a sua mensagem. O quarto tem a sua mensagem. O quinto, cada um tem a sua mensagem. Não pode nem repetir a mensagem do primeiro, porque senão, se eu tenho que repetir a mensagem do primeiro, então não precisa no segundo, o primeiro continua. Gente, se Paulo é mensageiro para os gentios, o que é que hoje eu tenho que ser mensageiro nessa era? O que é que tem que ter um mensageiro nessa era, se Paulo é um mensageiro para todo esse tempo? Paulo é mensageiro enquanto houver gentil. Enquanto o último gentil não entrar, Paulo é mensageiro. Os apóstolos são mensageiros, doutrina dos apóstolos, base construída para o evangelho prosseguir ali em cima, nada fora daquilo ali. Peraí, o que é que nós estamos atrás de outro mensageiro? Não, o que nós precisamos é de profetas do Novo Testamento, pregador do Evangelho, que repita essas cartas aos ouvidos das pessoas, para fazer o quê? Fazer Deus ser glorificado em vocês através da sua palavra. Porque quando a palavra de Deus é pregada, Deus é glorificado através da sua palavra, e os que recebem glorificam a Ele. Então isso, gente, o povo está enganado, o povo está perdido. O povo está indo cada dia
mal a pior, religiosamente se falando, virando as costas para as pessoas e não querem nem saber da Bíblia. Se você quer citar a Bíblia para eles, eles começam a combater e vira logo, começam a falar palavras de ódio. Você percebe na própria palavra. O combate a essa escritura vira ódio. Mas Deus tem nos enviado, não é para odiar, mas para amar. E sermos verdadeiros um para com os outros. Não ter medo de dizer a verdade. Não importa quantos anos tenha, quantos anos já passou, mas a verdade tem que ser dita. Essa noite eu tive um sonho que eu estava entre vários pastores. E eu disse para eles, eu disse, vem cá. Na realidade, irmãos, nós temos que olhar no olho um do outro e dizer a verdade. E aquele que está errado tem que saber que está errado e submeter à verdade. Mas nós não estamos fazendo mais isso, não. Nós estamos ignorando agora os erros das pessoas e não queremos dizer que elas estão erradas. Eu sei que um virava para o outro, virava para o outro, baixava coisa, não. Eu digo, mas nós temos que fazer isso. Se somos verdadeiros, temos que fazer isso. Olhar no olho um do outro. Nós temos que fazer isso. Mas eles baixavam a cabeça e não davam resposta naquilo que eu estava falando. Né? Eu já falei aqui uns dias atrás e um precioso pastor me ligou e disse para mim, eu tive um sonho, eu sonhei com o senhor essa semana. Eu disse, o sonho foi bom? Não sei. Conta aí, eu sonhei que o senhor estava em um prédio alto, pintando o prédio. E de repente eu disse assim, Ló, desce daí, Ló, isso aí é perigoso. Isso aí é muito perigoso. E quando ele dizia assim, ele disse que eu pulava de um poste para o outro, do prédio para o outro. E começava a pintar normal. Aí eu não disse nada para ele, não. Até hoje nunca disse nada para ele, não conversou, não tocou mais no assunto. Mas o que é que nós vamos entender disso? Eles estão dizendo que eu saí da palavra, que eu deixei o Evangelho. Eu não deixei o Evangelho, eu deixei Brana, eu não deixei Cristo. Agora, eu mostrei, eles acham que é perigoso isso. Perigoso é permanecer embaixo, porque nós temos que subir, não descer. Então, observe que eu estava lá em cima pintando, fazendo o quê? Uma arte. Fazendo uma arte, pintando. E mostrei para ele que havia segurança onde eu estava, que eu pulei de um para o outro e continuei fazendo o mesmo trabalho. Né? Então, há segurança nisso que nós estamos fazendo. Há segurança nisso que nós estamos ensinando. Porque nós não estamos ensinando algo nosso, mas ensinando algo de Deus. Fazendo Deus ser glorificado através dos seus ensinamentos. Amém? Amém? Graças a Deus. Nós estamos nesta manhã ricamente abençoados por Deus, soberano e eterno Pai Celestial. Te agradecemos nesta hora, Pai, por esse ensinamento que o Senhor nos trouxe, mostrando para nós, Pai, que o Senhor é a sua palavra, ó Deus, não é outra coisa à parte, Senhor. E nós que estamos sendo alimentados da mesma também damos glória a Ti, ó Deus, e recebemos a Tua glória sobre as nossas vidas também, Pai. Abençoa todos que a ouvirem, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.